Com este lindo vídeo que nós temos diante de nós, queria aproveitar a oportunidade para compartilhar com os meus amados de algo tão precioso, que é para mim a vida a dois. Hoje fui perguntado sobre namoro e quero aproveitar e compartilhar então alguma coisa sobre essa vida preciosa que é a vida a dois. Gostaria primeiramente de dizer 5 erros que os homens não devem cometer. Lembre-se, amado irmão, o fato de você ser casado expressa que você a ama, mas isso para ela não é tudo. Mulheres precisam diariamente de demonstração, é isso mesmo, de demonstração de carinho e elogios. A palavra de Deus nos leva a perceber isso. Eu gostaria de ler alguns versículos da Bíblia que nos mostram isso. Primeiro, o marido pague à mulher a devida benevolência. 1 Coríntios 7, versículo 3. Segundo, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Terceiro, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Eu li Efésios 5, 28 e Efésios 5, 33. Para finalizar essa primeira questão, vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Então, amado, lembre-se, amar precisa ser demonstrado. Faça isso diariamente. Segunda coisa, não perca o hábito de dar uma demonstração de carinho para a sua mulher antes de sair de casa. Seja um beijo, seja um abraço, um afago, enfim, uma simples demonstração de carinho vai fazer com que ela pense nisso durante todo o dia. E lemos então mais um trecho para fundamentar esse pensamento. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Efésios 5, 33. Terceiro ponto. Não exponha as falhas da sua esposa na frente dos outros, ainda que seja de um modo brincalhão. Ficar exibindo ou expondo algum defeito é vergonhoso. E lembre-se que você deve amá-la como a ti mesmo. Romanos 12, 10 nos ensina: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quarto ponto: ainda que você supere a sua esposa em muitas habilidades, nunca menospreze. Ela também tem muitas habilidades superiores às suas. Ela é a rainha do lar. Leiamos 1 Timóteo 5,10. Tendo testemunha de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Quinto ponto, lembrando, esses erros você deve levar e não permitir cair neles. Faça da sua mulher sua melhor amiga. Não tenha segredos com ela. Ela é o motivo principal do seu casamento. Você não casou primeiramente para ser feliz. Casou-se para fazê-la feliz. Leiamos Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Agora vamos passar para os erros que as mulheres não devem cometer. Erro número 1.
jamais deixe o seu marido sair ou voltar para casa sem receber um carinho dele. Não desista de procurá-lo. Um dia ele vai tomar a própria iniciativa. Leiamos 1 Coríntios 7:3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. 2. Não receba o seu marido com uma lista de problemas. Isso estraga o momento da sua chegada. Aguarde-o a hora correta para falar. E fale mansa e calmamente. Uma coisa de cada vez. Leiamos Provérbios 27:15. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. E ainda mais, 1 Coríntios 7:3. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. 3. Não espere que o seu marido adivinhe o que você quer. Isso não é comum para os homens. Comunique-se. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e notificou a seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim, o outro dia me apareceu. Estamos em Juízes 13, versículo 10. 4. Jamais critique o seu marido em público, nem mesmo brincando. Ele se sentirá envergonhado, ainda que sorria. E veja o que diz esse texto sobre isso nas Escrituras. Provérbios 12:4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. 5. Nunca compare o seu marido com outros homens. Ele deve se sentir único, pois você o escolheu para ser seu par. Lembre-se disso. Agora, vamos passar para outros princípios. Princípio número 1 para o casal. Sorriam um para o outro. Demonstrem estarem felizes um ao lado do outro. Princípio número 2. Conversem olhando nos olhos. Seja quando fala ou quando ouve. Não desvie o olhar. Isso é muito ruim. Terceiro, antes de se defender, escute. Pense em tudo o que ouviu. Tente entender o ponto de visão do outro cônjuge. Na maioria das vezes, a discussão começa antes que seu cônjuge tenha terminado de falar. Muitas vezes erramos sem perceber, mas isso não significa que não erramos. Mais um princípio: nunca se isolem. Tentem sempre o diálogo, mesmo que você tenha razão. Tente procurar o outro lado, pois se Deus habita em teu coração, perdoar é o caminho correto. Nunca deixem de ter amizades, pois isso é bom e amadurece nossos pensamentos. Apenas certifique-se que essas amizades trazem a Cristo como Senhor de suas vidas, mas isto de fato e de verdade, e não de atitudes religiosas. Mantenha tudo limpo, seja a sua casa, seja o seu corpo, seja a sua roupa, seja o seu visual, seja o seu quarto, o seu local de trabalho, enfim, demonstre felicidade através da limpeza. E para encerrar, eu quero dar um conselho muito importante, e muito importante mesmo. Não sejam apressados em pedir conselhos. Isso é muito importante. Às vezes,
Tudo que vocês precisam é orar e pedir uma resposta para Deus. Se vocês estão sempre perguntando tudo para todo mundo, vocês estarão mostrando falta de dependência de Deus. No entanto, se vocês oram e veem que precisam de uma resposta e ela não aparece, então sim, comecem a orar para procurar alguém para conversar. Mas isso somente em última instância. Vocês têm liberdade de chegar diante de Deus e colocar todas as necessidades diante dele. Espero que possa ter te ajudado, possa ter contribuído de alguma forma para que a sua vida seja melhor. Tenha um lindo dia e aproveite ainda esta canção.